Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José. E você que acompanha sempre os nossos encontros viu que no nosso último eu mencionei aqui que o presidente da República está cometendo ato de traição contra o nosso país. Quem comete ato de traição é traidor. Mas eu tirei isso da minha cabeça? Não. Quem está dizendo isso é o próprio Bolsonaro. Bolsonaro dizendo que Bolsonaro é traidor. Como é que pode isso? É o Bolsonaro de ontem, aquele que era considerado um patriota, aquele que fazia uma linha de discursos que estava muito atrelado ao pensamento dos militares aqui no nosso país, em diversas instâncias. Pois bem, aquele Bolsonaro está dizendo que o Bolsonaro de hoje é um Bolsonaro traidor. E segundo o próprio Bolsonaro de ontem, o Bolsonaro de hoje deveria ser fuzilado por traição. O Código Penal Militar, gente, que está em vigor aqui no nosso país, prevê a possibilidade do crime de traição, crime de sabotagem, enfim, vários crimes ali em tempos de guerra. E nesses tempos, o traidor é punido com a pena de morte. A pena de morte no nosso ordenamento, ele existe, mas ele só pode ser utilizado nessa situação excepcional. Como é que a gente pode considerar o comportamento do presidente da República em relação a uma área estratégica do nosso país, como a área do petróleo, uma área que gerou guerras ao longo de toda a existência do planeta, na fase mais moderna, na fase industrial? Mais recentemente tivemos conflitos na Líbia, todos motivados por conta de petróleo, de riquezas petrolíferas. Conflitos do Irã e Iraque, o golpe de Estado patrocinado pelos norte-americanos no Irã para tomarem o petróleo, a invasão do Iraque para tomar petróleo, não foi para levar democracia, ataques permanentes à Venezuela para se apoderarem também do petróleo. Em outras partes do mundo, mesmo em áreas geopolíticas sem uma influência direta dos americanos, há guerras motivadas pelo petróleo, como o caso da Rússia, envolvendo os países ou as regiões periféricas que geram conflitos intermináveis ali, sempre com a supremacia russa, por conta da importância estratégica do petróleo. Eu vou conversar com vocês aqui do que dizia a criatura anterior, que agora chama, que a gente pode classificar como uma pessoa que está classificando, se a gente puder voltar uma máquina do tempo, está classificando o atual presidente com essas situações todas que eu estou falando com vocês. Mas antes de mais nada, se você está chegando agora e está nos conhecendo, venha participar conosco aqui dos nossos encontros, sempre a partir das 5, 5h15, 5h30, meia hora antes eu abro o chat, se inscreva aqui no nosso portal, compartilhe os nossos vídeos se você gostar, dê o seu joinha porque é uma forma de chegar a mais pessoas que a gente está falando aqui e mande seus comentários para cá porque são sempre lidos e são sempre considerados. Gente, eu não vou entrar aqui em aspectos extremamente subjetivos da personalidade do presidente da República. Eu quero me ater aqui às questões que são colocadas politicamente, o impacto que isso tem sobre as nossas vidas. Eu entrei por conta da frase que o Bolsonaro disse ontem sobre a privatização da Petrobras, ele quer se livrar da Petrobras. Eu entrei lá na página do Facebook do Clube Militar, porque o Clube Militar eles sempre estão dizendo alguma coisa, aqui a página principal aqui no Face, e aí eu coloquei um comentário, bem, a perguntar não ofende, Tá lá. Bolsonaro disse hoje que vai fatiar, irá se livrar da Petrobras. Cadê o Clube Militar? Isso é o Brasil acima de tudo? Isso é traição da pátria. Bom, até agora eu não obtive resposta, mas eu entrei lá para fazer essa pergunta, porque já que se usa tanto o discurso do patriotismo, por que não a gente relembrar que isso faz parte do cotidiano, das falas do Clube Militar, onde eles estão quando, por exemplo, o presidente da República diz esse tipo de situação aqui. Vamos lá. Independente, e nós estamos buscando uma maneira de, da nossa parte, ficar livre da Petrobras. Fatiá-la bastante, quem sabe aí partir para a privatização. Mas sei que isso demora. Aí o pessoal fica pulando, ei. Pois bem, gente, vamos fazer um salto no tempo aqui e vamos ver o Bolsonaro de ontem
chamando o Bolsonaro de hoje de traidor. Confira aqui se eu estou exagerando nessa avaliação. Vamos lá. Ele trabalhando, pelo menos, com honestidade e propósito? Não, ele não está trabalhando com honestidade. Ele está vendendo o nosso país. Ele vende uma Vale do Rio Doce por 3 bilhões e pouco de dólares. E cadê esse dinheiro? A nossa dívida interna e a externa aumentaram na ordem de 4 vezes de quando ele pegou há 4 anos atrás. Desnacionalizando o nosso país. É como eu pergunto, imagine se fosse privatizar o exército hoje em dia. Quem seriam os generais da manhã? Né? Se os japoneses tivessem comprado, seriam os japoneses. Quem seriam os coronéis comandantes de batalhões no mês que vem? Seriam os japoneses. É a mesma coisa, as estatais estão aí, a imprensa bem noticiou, quem são os homens de ponta dessas estatais privatizadas? São os espanhóis, são os franceses, são os japoneses, são os americanos. Para nós está sobrando apenas o trabalho de peão, né? O trabalho braçal. No futuro, só teríamos brasileiros no exército, cabos e soldados. O resto todo mundo seria da nacionalidade daquele país que teria comprado o exército brasileiro. Mas o senhor não acha que o Fernando Henrique Cardoso tem feito um esforço muito grande para manter o real, manter vamos chamar assim, a estabilidade da moeda? Toda vez que a inflação realmente chega próxima a zero, ele cria uma maneira de aumentar a inflação. Né? Esse aumento de combustível exagerado que foi aí, as tarifas públicas, ele sempre está incentivando a que a inflação bata a nossa porta. 2 maneiras de eu tirar dinheiro de você, Xará. Uma é não dando aumento, a outra é eu aumentando o preço daquilo que eu te vendo. É o que ele está fazendo. Ele joga nas duas. Até mesmo nas 3, né? No caso do servidor público, ele está aí com essa proposta de alíquotas diferenciadas para a contribuição previdenciária. E ele está agindo dessa maneira para atender o FMI. Você sabe que o dinheiro da CPMF vai para a saúde, a grande parte vai realmente para a saúde, mas você tira menos do orçamento para a saúde para quê? Para você poder honrar compromissos junto à agiotagem internacional. Que beleza, né? Tudo aquilo que foi dito por aquele Bolsonaro, que foi apontado ali como atos absolutamente desnacionalizantes contra o nosso país, a favor dos interesses dos grupos financeiros internacionais, do Fundo Monetário Internacional, é o que ele está fazendo hoje. Quando o Bolsonaro ele fala em se livrar da Petrobras, vamos nos lembrar, gente, que as maiores empresas de petróleo do mundo, elas são estatais. Eu vou colocar para vocês aqui esse artigo aqui, que está no LinkedIn, que mostra exatamente isso. Das 26 maiores empresas de petróleo do mundo, 22 são estatais. Então, segundo o capitão que dizia aquilo lá atrás, se nós privatizarmos a Petrobras, provavelmente quem irá arrematar o nosso petróleo, a nossa empresa mais importante, será um grupo comandado por estrangeiros. Nós ficaremos aqui à mercê de toda uma estratégia geopolítica planetária que visa sempre buscar a energia como fonte de garantir ali a sua movimentação, a sua subsistência, a sua sobrevivência. Como é que o Exército Brasileiro vai fazer? A Marinha Aeronáutica vai comprar combustível de um país que está controlando uma empresa que eles estão querendo entregar, que o Bolsonaro está querendo se livrar? Quando você abre mão da energia estratégica, isso é um ato patriótico, isso é um ato de alguém que lute pelo nosso país. Hoje, gente, tem um artigo muito interessante aqui no Estado de São Paulo, não sei como é que o jornal tem vindo durante a semana, mas eles fizeram agora um formato menorzinho, agora um formato assim interessante, dá para ler melhor, né? E esse artigo aqui está muito interessante. Por um patriotismo democrático, do Sérgio Fausto, que é professor lá na USP. Ele diz o seguinte: Bolsonaro se crê um patriota. Eu até tenho dúvida se ele se crê como um patriota mesmo, né? Ele diz o seguinte: o engano é evidente. O atual presidente não revela traço algum de quem ama o seu país. O desprezo pela vida dos brasileiros demonstrado na pandemia e o descaso com o meio ambiente em geral e a Amazônia em particular falam por si. Bolsonaro não conhece nem tem apreço pela cultura brasileira, na sua imensa riqueza e diversidade. Se dependesse dele, a natureza e a cultura que dão corpo e a alma a esse país não resistiriam, e a nossa história ficaria aprisionada nos chavões de um autoritarismo primitivo. Gente, o Bolsonaro, ele não une o nosso país, ele não é o presidente do nosso país, ele é presidente de uma seita,
de pessoas que inclusive aparecem aqui no nosso portal e não argumentam, as pessoas xingam. Você mostra um vídeo desse, mostrando que o Bolsonaro está traindo tudo aquilo que ele disse ao longo da vida inteira, a favor dos interesses comandados por Paulo Guedes, que está fazendo a mesma coisa que ele contestava lá atrás. As pessoas ficam incrédulas, elas colocam a culpa em você, que está mostrando para eles esse fato, que nós não temos no nosso país um presidente, nós temos um fantoche que continua à frente da presidência justamente por exercer esse papel de fantoche de uma forma absolutamente eficiente para todos esses interesses transnacionais. Gente, vocês imaginam que para buscar petróleo nós tivemos no mundo tantos conflitos, a Venezuela nessa tensão permanente, Kuwait, Iraque, Irã, Sudão, Líbia, enfim, vários países do mundo. E para tomar o petróleo do nosso país não precisa nada disso, só precisa ter um Bolsonaro e um Paulo Guedes. E veículos de comunicação, evidentemente, se omitindo em relação a esses personagens que figuram, segundo o Código Penal brasileiro, Código Penal Militar, muito mais próximos de sujeitos que estão dentro de um projeto de traição nacional do que patriotas a serviço do povo brasileiro. Então, eu provoquei aqui o Clube Militar porque eu gostaria de saber dos generais brasileiros, dos generais que estão lá no Clube Militar, dos que gostam de insinuar que vão levantar, puxar o sabre para defender a pátria, se esse tipo de comportamento é um comportamento de um presidente que está defendendo a integralidade do nosso país, ou se ele está defendendo apenas uma seita que está querendo cada vez mais jogar o nosso país nesse abismo da nova escravidão, né? Ou esse processo de alienação que visa cada vez mais empobrecer o povo a favor de determinados grupos econômicos, né? Eu mostrei para vocês também no nosso último encontro essa notícia aqui, que Santander, Itaú e Bradesco veem lucro crescer 28% só no terceiro trimestre. Eles vão quase bater 100% nesse ano de 2021. Então, gente, não é todo mundo que está sofrendo com o governo Bolsonaro. Quem está no andar de cima, vendo ele se mover como um fantoche controlado a favor desses grupos internacionais e tendo seitas barulhentas, criando obstáculos a um debate, enfim, para essas pessoas o Brasil está muito bem, obrigado. Ainda bem que a gente vai ter eleição o ano que vem e se tudo acontecer como tem se pronunciado agora em relação ao Supremo, o PIX do Arthur Lira vai ser bloqueado pela ministra Rosa Weber. Então esse pessoal não vai poder fazer campanha tão descarada com dinheiro público para continuar com o Bolsonaro no poder. E o Bolsonaro, certamente, ele não terá uma outra oportunidade de passar por aquilo que ele passou, de sofrer uma nova facada, um novo acidente e sumir dos debates, de não prestar contas dos seus comportamentos, das suas falas e das suas atitudes absolutamente destrutivas em relação ao nosso país. Isso faz com que a gente veja no Caderno Econômico esse tipo de notícia aqui, ó. Os investidores estão fugindo do Brasil, porque quando eles analisam, os consultores analisam o quadro político aqui no nosso país, por mais que se esteja entregando o nosso país, quem está abocanhando os principais nacos são os que já estão aqui dentro. Quem vem de fora para cá encontra dificuldades, não por conta do governo brasileiro, mas por conta dos próprios abutres que já se apoderaram de uma série de estruturas, inclusive dentro do governo brasileiro, que nós estamos vendo repletos de militares, mas que estão cegos. Eles não estão percebendo que o Brasil está sendo entregue justamente por essa figura que o anterior presidente, né, o anterior sujeito, o Jair Bolsonaro de ontem, chama hoje de traidor da pátria, né, que merecia, segundo ele, ser fuzilado, porque foi isso que ele preconizou em relação ao Fernando Henrique Cardoso por conta da privatização da Vale do Rio Doce. E a gente vai vendo eles agindo para cima e para baixo, né? O Paulo Guedes está baixando aqui as tarifas de importação de produtos para tentar conter a inflação. Só que quando ele faz isso, ele destrói a indústria nacional e destrói o produtor
nacional. O cara que está vendendo feijão já com a faca no pescoço, se você importa feijão, ele não tem como baixar o preço. Ele vai quebrar, ele vai jogar feijão fora. Então a gente não tem, só para citar como exemplo essa situação, nenhuma perspectiva de um projeto de nação com esse grupo de abutres, esse grupo de entreguistas, esse grupo de traidores que se encontram à frente do nosso país na área econômica e na área da política. Ainda bem que nós temos esse espaço aqui, e a gente pode viabilizar, né, essas críticas para que as pessoas, até que as que apoiam o Bolsonaro, coloquem a mão na consciência e percebam se o Bolsonaro de fato é um patriota, se esse tipo de discurso é um discurso de alguém que está preocupado com a nossa integralidade da nação, ou ele quer que aconteça o quê? Que os 20% que apoiam o Bolsonaro fiquem aqui e os 80% se explodam, saiam do nosso país. Isso não vai acontecer jamais. É por isso que nós estamos aqui. Eu acredito muito que a gente, com a nossa fala, com a exposição desses fatos que eu coloco aqui em espaços como o nosso, que essas situações elas vão se reverberando e elas vão chegando às pessoas de uma forma direta, uma forma indireta, enfim. Mas as falas, elas vão longe, né, gente? E eu quero agradecer muito a todos vocês que estão ajudando a espalhar essas falas, essas verdades. Gente, eu fico por aqui. Um grande abraço. Quando eu faço esses vídeos e faço esses desabafos com muita veemência, não é porque eu acho que a coisa está toda perdida, não. Muito pelo contrário. Eu coloco esse tipo de situação para mostrar para as pessoas que a gente tem que se encorajar para defender aquilo que é da nossa pátria, daquilo que é da nossa nação, da integralidade da nossa nação e não só de uma seita insana que está aí ajudando com essa situação tão complicada que a gente está vivenciando nos dias de hoje. Né, gente? Mais uma vez, muito obrigado e até o nosso próximo encontro. Tchau!